Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. A paz seja convosco, meu querido amado irmãos em Cristo Jesus. Para nós, mais um dia de motivo de alegria, de culto, de regozijo, de felicidade, de poder estar juntamente com a igreja, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Queridos, como foi dito, hoje é noite de libertação, né? Noite de libertação, culto de libertação. É de entendimento, toda a igreja tem ciência de que o que liberta o homem é a palavra, né? Está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação do homem não está na vacina de Covid. A vacina de Covid é para o Covid, mas a palavra é para a libertação, né, querido? O que liberta o homem, o que transforma o homem, não é a vacina, é a palavra de Deus. Quem concorda comigo, diga amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É assim que trabalhamos. Se a palavra é a regra de fé e prática do cristão, nós vamos aprender. Creio você, meu querido irmão que veio nesta noite, já pega a sua Bíblia, o seu manual de conduta humana, é o que eu sempre digo, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Amém? Toda vez que deparamos com esse livro, com esse exemplar maravilhoso, eu já preparo que o pastor vai estar usando o manual de conduta humana, o pastor vai estar usando o manual do bem-estar da família e o manual da igreja. Amém? É assim ou não é? Então hoje, como é noite de libertação, palavra de libertação, palavra de conhecimento. Eu acabei de falar, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertando de toda a dúvida da fé cristã. Até então éramos enganados, aí então a gente outrora usava todo tipo de vento de doutrina, mas hoje nós conhecemos o verdadeiro evangelho fiel, puro. Amém, queridos? A palavra que nós vamos fazer menção se encontra lá no livro de João 5,39. Amém? João 5,39. Vocês já vão ver. Quem achou aqui também? Eu quero fazer uma pergunta à igreja, irmão. Já que eu citei aqui que a palavra é a nossa ferramenta de trabalho, amém, querido? É assim, não é? Qual é a ferramenta de trabalho do cristão? É a palavra. Quem trabalha aqui tem a sua ferramenta de trabalho, né? Quem está trabalhando hoje aqui? Quem está trabalhando? Pastor Mauro é militar. Qual é a minha ferramenta de trabalho? Para defender o país, o fuzil, né? Como militar, eu uso o fuzil para defender a minha pátria e defender vocês de uma invasão, não é assim? Então, cada um de nós tem a sua ferramenta de trabalho. Se tratando do mundo cristão, se tratando de cristão, a nossa ferramenta de trabalho é a palavra. Amém, igreja? Todos acharam? O que é que diz lá? Em João 5,39? Examinai a Escritura, porque vós, amém, irmãos? Cuidais dela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Vou repetir mais uma vez. Examinai as Escrituras, é o que eu acabei de falar. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Examinai a Escritura, porque vós cuidais. Olha aí que maravilha. Eu e você vamos ter o cuidado de nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam, assim diz o Senhor. Quem é que nós estamos testificando aqui nesta noite? A Bíblia está testificando de mim, de você? Está testificando de quem, igreja? Quando eu acabei de ler aí, está falando que de mim testifica. Ela está testificando de quem? De nós. Quando se fala em testificar de alguém, ela está testificando de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Amém. Amém. O pastor tem um jargão. Eu gosto muito de entrar na minha introdução. O texto, sem o contexto, vira pretexto para heresia e confusão. Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. A palavra de Deus é assim.
muitas das vezes ela vem complicada. Muitas das vezes a gente não entendemos. Por isso que o tema da mensagem hoje é: já que eu e você abraçamos o Evangelho, eu creio que todos aqui são Evangelho, né? Quem é que está aqui pela primeira vez na igreja que ainda não é Evangelho? Levanta a mão que eu queria saber o meu alvo público aqui. Todos são cristãos do Evangelho? Dê um sinal assim, quem é? Todos somos só. Quer dizer, quem é cristão evangélico? Levanta a mão, sou pastor, fica sabendo. Quem é visitante a primeira vez? Eu não sou cristão evangélico ainda, pastor. Tem alguém que não é evangélico aqui no nosso meio? Amém. Então eu posso ficar tranquilo, amém? Então eu posso ficar tranquilo porque eu vou usar um estudo aqui que você que sonha, como eu acabei de falar, presta atenção, irmão. Eu sou cristão, eu sou evangélico, o pastor está me ensinando que a minha ferramenta de trabalho é a Bíblia, eu preciso ter um conhecimento, uma base bíblica para poder transmitir o evangelho puro, santo e genuíno. Assim? Não é assim? Para você transmitir o evangelho dentro de você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma base. Tem que ter um conhecimento profundo, porque se alguém lá fora te perguntar alguma coisa, você, eu não sei responder. Mas você não é crente do Evangelho? Mas como é que eu estou te fazendo uma pergunta e você não sabe? Olha só, que perigo. Por isso é que nós devemos estar centralizados na Bíblia, para não sermos pegos desprevenidos. O livro da Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Por que esse mundo está nessa decadência moral e espiritual aí? O porquê de tanta violência? O porquê de tanta catástrofe? Guerra, fome, pestilência, por que tudo isso está acontecendo, pastor? Eu não entendo. Por causa do meu e o seu pecado. E muitas das vezes vamos reclamar, vamos murmurar e vamos falar porque ele está com que de Deus. Na hora do pecado, ninguém pergunta que é de Deus, não é assim, mano? Na hora que nós estamos pecando, nós fazendo o que não presta, que é de Deus nessa hora. Mas na hora de reclamar porque que o mundo está, porque que está essa violência, porque que está desse jeito, devido à prática do pecado, abominável diante de Deus. Por isso que o mundo está desse jeito, culpa minha, culpa nossa. Amém, irmão? Então a Bíblia é a nossa base de regra e prática, então vamos conhecer a Bíblia. Então qual é o tema da mensagem, pastor? Você que sonha em pregar. Como eu acabei de falar, ferramenta de trabalho de a Bíblia. Então eu preciso usar dela para transmitir as verdades do Evangelho. Não é assim, querido? Eu preciso. Para que você possa levar uma palavra de fé, você tem que ter o conhecimento de duas regras. Por isso que o tema da mensagem hoje é: já que eu sou o portador, o porta-voz da palavra de Deus, você é um porta-voz da palavra, você é um arauto de Deus, amém? A palavra de Deus só não está sujeita aos pastores, não. Todos nós temos a obrigação de transmitir o Evangelho a tempo e fora de tempo. Lá no céu não vai entrar ninguém com posição. Que o pastor que não. Vai entrar aquele que é fiel até o fim. Amém? É assim ou não é? Então, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, você tem que ter uma base sólida. E o que vai te dar base sólida é essas duas características que eu vou levar para a igreja. Você tem que ter o conhecimento da hermenêutica e da exegese. Pastor, eu ouço falar muito isso da boca dos pregadores, mas eu não tenho noção nenhuma de que quer dizer hermenêutica e exegese. Nós já vamos destrinchar isso daqui a pouquinho, para que você possa entender, porque o pastor falou aqui ainda agora, que o texto, sem o contexto, vira pretexto para heresia e confusão. Muita gente não sabe o que é contexto. Eu aprendi no seminário, o contexto é o que vem antes e depois do texto. Às vezes a pessoa pega um verso isolado e só fica naquilo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto. E aí? E o que está dizendo no contexto? Você não sabe, fica perdido. Deus complica, descomplica, depois explica por que complicou. A Bíblia é um quebra-cabeça, querido. Quem já jogou quebra-cabeça aí? A Bíblia é um quebra-cabeça. Você tem que saber juntar peça por peça e montar um esquema. E para que você possa entender isso, você tem que ter conhecimento da hermenêutica e exegese. O que eu vou dizer aqui vai
Vocês vão até mesmo ficar abismados com o que o pastor vai trazer aqui, porque a minha área de estudo, a minha classificação é na hermenêutica da exegese, amém? Então o pastor está falando daquilo que eu tenho base, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos. Por isso que eu perguntei, todos aqui são cristãos, todos aqui têm o desejo, a vontade de pregar. Amém, pastor? Esse desejo é essa, a minha vocação é esse, a minha vontade de pregar. Então você precisa ter essa base. Palavra é que liberta. Então, para você libertar alguém na palavra, você tem que ter uma base de conhecimento profunda, né? É assim ou não é? Quem concorda com o pastor diga amém? Então, nós vamos daqui a pouquinho estar tratando disso. Então, o tema da mensagem é exegese hermenêutica. O pastor acabou de citar aqui agora que é contexto. Qual seria o contexto, pastor, desse texto que o senhor acabou de falar aí agora, que está em João 5,39? O contexto para nos dar base, para vocês entenderem, está lá em 2 Timóteo 3,16. Porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa. Olha só que maravilha, divinamente inspirada e proveitosa. Olha aí, irmão. Você vai tirar proveito dela daqui a pouquinho. Ela é proveitosa, já está dizendo. Se você prestar atenção em cada palavra, você vai montando o seu esquema, você vai montando o seu quebra-cabeça. Então a palavra de Deus, toda ela é divinamente inspirada, proveitosa para quê? Para ensinar, para ensinar, para redaguir. Todo mundo fica pensando, todas as coisas perguntam, o que é redaguir? Outro dia eu falei aqui. Quando a Bíblia fala redaguir, ela está mandando você replicar, ela está mandando você pedir explicação. Olha aí. Tá, redaguir, mas qual o significado da palavra redaguir? Isso pede explicação, pede uma réplica, pede me explica. É isso. Inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir ao mesmo tempo para corrigir. Olha aí que maravilha. Ao mesmo tempo ela vai te afagar, mas ao mesmo tempo ela vai te corrigir, porque nós já nascemos com a natureza abominável e pecaminosa. Amém, querido? Está vendo até as crianças aqui? Estão na inocência, né? Que maravilha aquela criança aqui. Mas no determinado, quando ela chegar aos 8 anos de idade, ela já começa a desenvolver malícia. Que isso, pastor? Eu tenho um filho de 8 anos. Estou falando do que eu conheço da psicologia. Quando a criança começa já com 8 anos, ela já começa a ter percepção do que é certo e do que é errado. Ela já sabe o que é mentira, ela já sabe, amém? Ali, até então essa criança ali, ela é inocente. Mas daqui a pouquinho, quando ela começar de 8 anos, você vai começar ela ter tendências a alguma coisa, ou seja, aí, mas nós evangélicos só batizamos com 12 anos, porque é uma regra da igreja, né? Mas, para você ver como é que é o ser humano, já nascemos com essa, infelizmente, com essa capacidade de pecar. Então, por isso que a Bíblia ela vem para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Que versículo maravilhoso. Toda vez que eu ouço a Bíblia, esse versículo já vem na minha mente. O pastor vai pregar, então ao mesmo tempo ele vai me inspirar na palavra, com essa palavra eu vou me libertar, com essa palavra eu vou aprender, com essa palavra vai me corrigir e por aí por diante. Hebreus 4,12 também não é diferente. O pastor acabou de citar aqui, Hebreus 4,12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula. E é apta, olha só, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Amém? Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. As palmas bem fortes para Deus que ele merece. As palmas bem fortes. Então, rapidamente, aqui o pastor vai destrinchar, vai descortinar para a igreja o significado real da palavra hermenêutica e exegese. E eu aconselho a igreja, a partir de hoje, procurar ter base em cima dessas duas matérias. Porque senão você vai se perder ao longo do tempo. Tem muita gente que não dá razão a isso. Isso aí é mais uma
das matérias, irmão. Mas se você se dedicar a entender o que é exegese, você vai ficar surpreendido. Você vai abrir um leque de conhecimento e você falar, ah, meu Deus, eu não sabia disso, eu era enganado. Amém? É uma recomendação que o pastor está dando. Anota aí, exegese e hermenêutica. Exegese e hermenêutica. Aí vocês vão entender. Aí como é que vai destrinchar, tua mente vai abrir, você vai entender o que você está lendo. Porque a Bíblia é fascinante, irmão. E a Bíblia não está falando para mim nem para você. Ela não foi escrita para um brasileiro, ela foi escrita para um povo específico. Dentro daquela época e dentro daquele costume. E muitas das vezes a gente mistura e acaba fazendo aquilo que acontece. Contexto, vira pretexto para heresia e confusão. Olha aí. Então acompanhe comigo. Hermenêutica é a ciência. Olha só. Se tiver uma caneta, anota aí. Você viu que o pastor fica sempre falando com a canetinha na mão? É uma mania minha, sabe por quê? Que a pastora prega, eu não sei. Pô, isso aqui eu não sabia, eu vou lá e anoto. O pastor prega, eu não sabia, eu vou lá e anoto. O pastor prega, aí alguém aqui tem uma oportunidade de fala alguma coisa que eu não sabia, eu vou lá e anoto. É mais um conhecimento, né? Eu não sou o dono da verdade. Todos nós aqui temos uma base. O que eu sei, você não sabe. O que você sabe, eu não sei, assim. Aí o que eu não sei, você sabe, você passa para mim, é aquela troca de conhecimento. Amém? Não pensa você que só o pastor é o dono da verdade. Todos nós aqui estamos de igualdade diante de Deus. Não é só que eu sou pastor, que eu sou melhor. Não, Deus não veio assim. Pelo contrário, o pastor está aqui para servir. Amém? Quando eu fiz o seminário, quando eu fui consagrado a pastor, ele me ensinou que eu não estou aqui para ser servido. Pelo contrário, estou aqui para servir. E o meu lema é: quem não serve para servir, não serve para viver. Então, o pastor está aqui, eu é que sou o menor da casa. O papel do pastor é servir a igreja. Não tem garçom? Você vai no restaurante, come o melhor prato que você quer. Não tem um garçom que vai te servir? Esse é o papel do pastor. É servir a você o banquete da palavra de Deus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso. Amém, querido? Então, irmão, hermenêutica é a ciência que tem o objetivo da interpretação dos textos bíblicos. Olha só, quando eu li o texto, essa ciência, ela tem a obrigação, ela tem o conceito de o quê? De interpretação dos textos bíblicos, a fim de quê? Ela tem o propósito, a fim de evitar a disseminação da heresia e as falsas doutrinas da igreja. Então a hermenêutica é isso, quando você conhece, ninguém vai te enganar. Ninguém vai ter com um falso discurso, você vai sair para errado. Isso aí eu não vou falar nada, mas eu não vou concordar com aquilo ali, porque não está na Bíblia. Porque a gente vai ver algumas palavras que a gente pensa que está na Bíblia e não está na Bíblia. Eu fiquei fascinado. Amém? Olha só. E a exegese? A exegese é um pouco mais extenso. É o estudo da interpretação gramatical, da gramática, da letra gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Mas a gente tem que tomar cuidado com a eis. Tem a exegese e a exegese já é usada por grandes teólogos. Tem homens que só porque tem o título de bacharel, tem o título de doutor e de mestrado, ele acha que conhece a Bíblia mais do que ela. Não, está errado. Aí ele faz a interpretação por si só. Não, eu conheço, eu sou doutor, então esse texto é do meu jeito. Não é do jeito dele. É do jeito que está escrito. Por isso que eu falei, tem um contexto. Como é que eu vou botar do meu jeito se tem um contexto que vai me dar base bíblica, né, pastor? Mas não, eu sou doutor, vai ser do meu jeito. E por isso que tem muitas igrejas aí com falso evangelho. Porque o cara se acha um tal, eu vou ensinar todo mundo, porque ele não tem conhecimento e vai cair na minha lábia. Cuidado! A Bíblia já recomenda que os falsos profetas já estão no nosso meio, porque tudo isso é sinal da vida de Jesus. Até aqui a igreja, entendeu? Então, o pastor aqui descortinou o que é exegese, hermenêutica, que é exegese. Então, a gente tem que tomar cuidado. Conhecimento. Então, o objetivo desse estudo é de evitar tudo isso. Irmão,
Na minha introdução eu gosto de sempre de citar isso aqui. Mas se passar um pouquinho de problema lá. Amém? Tá, na minha pequena introdução, Jesus no seu ministério, eu gosto sempre de frisar isso. Vamos voltar no tempo? O ser humano tem uma capacidade sobrenatural. Eu posso ir lá no tempo de Jesus me pôr? Posso ir? Não posso, mas a minha mente pode ir aonde eu quero. Não pode ou não pode? Então você costuma assim, vamos comigo lá no tempo? Volta lá no tempo de Jesus. Amém? Jesus no seu ministério terreno, ele ensinava de duas formas, que é usada até hoje, nas escolas, na igreja, nas faculdades, em todo o segmento da sociedade. Ele usava da didática, irmão, que maravilha. Quem trabalha aqui de pedagogia, sabe, por favor? Alguém trabalha aqui na pedagogia? Olha o método, a irmã ela conhece. Então, Jesus usava esse método que hoje, até hoje é usado nas igrejas. O que eu estou fazendo aqui é usando esse método de Jesus. Jesus usava da didática, da pedagogia, certo? Que é a doutrina do ensino e o método na direção da aprendizagem. E ele usava também, irmão, da didática. Ele usava de didática. Então, a pedagogia é a ciência, né, da educação. É um conjunto de doutrina com princípios que visam a ética moral, espiritual nos ensinamentos. Amém, querido? Agora aqui, os irmãos vão ficar maravilhados. Se eu pedir para vocês voltar no tempo comigo. Imagina Jesus agora em meio àquele grande povo. Amém? Imaginou aí agora? Aquela figura maravilhosa de Jesus, transparecia amor, grande poder e glória, chamava a atenção do povo pela sua humildade, o grão de conhecimento. Era um homem que não tinha nada que falasse dele, era um homem especial, perfeito em tudo que ele fazia. Houve alguém perfeito igual a ele aqui na terra? Não existe. Foi o único ser perfeito, era o próprio Deus encarnado. Jesus era o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele é criador do céu e da terra. Ao mesmo tempo, ele é o Filho Salvador. E hoje, ele é ao mesmo tempo o Espírito Santo, Consolador e Intercessor. Amém? Hoje, Deus está na pessoa do Espírito Santo, intercedendo por mim e por você e nos consolando com a palavra. Ele é que intercede porque ele sabe que a gente não sabe orar como convém. Tem vezes que você ora lá, não consigo orar, eu não consigo, pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, me ajuda a orar porque eu não sei orar. Aí começa a vir as palavras, aí vai botando as palavras certas e Deus, opa, é assim que é. É o Espírito Santo que intercede por mim, por você com gemido e no exprimido, como diz a palavra. Então Jesus usava dois métodos maravilhosos. Jesus pregava para os ouvidos e Jesus pregava para os olhos. É isso, pastor? É assim que ele fazia. Quando ele estava diante do povo, ele usava da didática, amém? E da pedagogia, então ele usava os métodos dele. Então ele pregava para os ouvidos e para os olhos. Mas como é que ia pregar para os ouvidos, pastor? Como é que é isso aí? Me explica isso. Estou curioso de saber. Jesus pregando aos ouvidos, ele falava assim, ó. Que sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que Jesus já começava a palavra, ele chamava atenção ao povo. Amém? Jesus não precisava desse instrumento que nós temos hoje aqui, ventilador, som, não precisava disso não, porque a voz dele era altiva. Ele usava a natureza, o vento levava a voz dele e ia a quilômetros, porque eram milhares de pessoas que estavam ali para ouvir ele. Imagina vocês, ele diante do alto monte e aquela grande multidão ouvindo ele. Ele falava, povo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário crer que Deus exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. De fé em fé, o justo viverá pela fé. Amém? Então eles já preparavam o povo que é pela fé. Sem fé é impossível, não dá como viver o Evangelho sem fé, porque não tem como agradar a Deus. É a fé que chama a atenção de Deus
para Ele fazer o impossível. Nosso Deus é Deus do impossível. E muitas das vezes não provamos do impossível dele, porque não temos uma fé consistente, uma fé inabalável. Amém? Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. Então é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele ainda diz lá também, João 3,16. Outro dia eu falei isso e quero mais uma vez compartilhar com você. Quando alguém perguntar para você qual é o textual da Bíblia, quando se fala em textual, está dizendo o verso especial, o verso principal da Bíblia. Tem aí pessoas lá no mundo que fica curioso, vocês falam tanto de Bíblia, qual é o verso principal da Bíblia? João 3,16. Todo mundo conhece o cor? Vamos lá junto? Deus amou. Vamos lá. 1, 2, 3. Qual é o? Porque Deus amou o mundo de tal forma e de tal maneira e deu o seu único filho. Jesus fala nele, testificando nele mesmo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto alto da Bíblia, é o verso principal. Se alguém perguntar, me diz o verso alto da Bíblia, você é João 3,16. Mata. Qualquer um, você entende? E até hoje, a vezes eu faço pergunta a ele. Então, Jesus pregando as ouvidas, é assim que ele iniciado a sua pregação, o seu sermão, preparando o povo para ouvir o que ele tinha a falar. Então, ele usava esse verso, outro verso que ele também usava muito, era o que está em Mateus 11:28. Vinde a mim. Eles veem, porque ele sendo o próprio Deus, ele poderia muito bem ver o que se passa na mente e no coração do homem. Então ele falava, vinde a mim todos vós, estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha só, tomai sobre mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só que maravilha, irmão. Vinde a mim, que maravilha. Quando eu vi esse verso pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, porque eu estava precisando dessa palavra. Vinde a mim, todos vós, porque eu estava cansado, eu estava oprimido, eu estava sobrecarregado. E ele falou, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Pastor, o que é jugo? O jugo é autoridade. Quando a Bíblia fala de jugo, está falando de autoridade. A autoridade que está sobre nós hoje é o que, irmão? Pesada. Está destruindo com o povo, amém, irmão? Não é assim? O que o PT está fazendo no Brasil? Se você não orar, se você não jejuar, se você não clamar a Deus, nós vamos perecer. É o papel meu e da igreja orar por essa nação. Não é reclamar dele, mas é orar pelas autoridades que estão em eminência. Então, o jugo quer dizer autoridade. Carga é fardo. Fardo quer dizer carga. Quem levou a carga mais pesada por mim e por você? Quem levou a cruz do Calvário? Quem levou o pecado da humanidade sobre seus ombros? Jesus, amém? Então ele usava esses dois métodos, ele pregando aos ouvidos, para depois pregar aos olhos, porque ele está falando aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí Jesus pregando os olhos. E hoje não pode ser diferente, irmão. Hoje nós devemos usar esse mesmo método, pregar para os ouvidos e para os olhos. Sabe como é que Jesus pregava para os olhos? Com o seu bom exemplo, com o seu bom testemunho. Eles olhavam para Jesus e não via falha. Ele via as falhas nos profetas, eles via as falhas nos sacerdotes, nos levitas, nos apóstolos, via as falhas em tudo. Mas olhavam para Jesus e não via um erro, não via uma falha, não via nada que pudesse denegrir a imagem dele de tanta perfeição que ele era na terra. Né, querido? Maravilha. Homem perfeito, com toda a perfeição, ainda foi traído, né? Como pode? Andar com o homem mais perfeito, o melhor pastor que pisou nessa terra, e ainda foi traído. Se ele, sendo o próprio Deus, passou por isso, quem somos nós para reclamar de traição ou coisa semelhante? Amém? Amém? Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. E as palmas bem fortes para Jesus mais uma vez. Então Jesus, pregando para os olhos, é isso, dando um bom testemunho.
pregar para a sua família, primeiro eu vou dar bom testemunho. Eu vou mostrar a eles que realmente eu sou um crente fiel, zeloso e de boas obras. Que eu sou exemplo dos fiéis e alcancei a estatura de varão perfeito. Antes de falar qualquer coisa, de pregar para os seus conhecidos, até mesmo os teus vizinhos, dá bom testemunho. Quando eles veem o teu bom testemunho, aí você está pronto para falar, porque eles não têm nada que falar de você. Amém? Esse é o primeiro método missionário. Eu quero ser referência, eu quero ser um apóstolo de Deus, eu quero ser um representante de Deus aqui na terra. Seja de bom testemunho. Dentro de casa, no trabalho, na rua, onde você for, quando a pessoa olha para você, você é diferente. Por que você acredita que você entra com Jesus? Amém? E a Bíblia diz que quer falar de Jesus, mas a sua vida não conduz. Não quer falar de Jesus para a vida, o que ele faz? Mente, bebe, fuma, faz o que faz, agora quer falar de Jesus. Peraí. Mas Jesus não. Jesus era perfeito. Então ele pregando para os olhos, ele dava bom testemunho. Ele pregando para os olhos, o que ele fez? Curou 10 leprosos de uma vez. Então ele fazia grandes sinais de prodígio e maravilha. Era ele pregando. Quando ele fazia aqueles grandes sinais, o povo via os milagres acontecer. Imagina curar 10 leprosos uma vez. Naquela época, a lepra era a doença mais perigosa. E ele curou 10 leprosos. Ele ressuscitava mortos. Ele expulsava demônio. Amém, irmão? Pregando para os olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E o centro do ensinamento de Jesus não é diferente do nosso. O centro do ensinamento, isso aqui é uma escola, né? Por isso que tem as cadeiras, tem aqui o corpo. Isso aqui é uma escola. É uma escola de conduta humana. Quem concorda comigo? Uma escola de conduta humana. Na escola lá você aprende as matérias, português e matemática. Aqui você aprende a boa conduta humana. Aqui você aprende a amar. Aqui você aprende a ser obediente, aqui você aprende a ser perfeito, aqui você aprende tudo aquilo que Jesus deixou para mim e para você. E tudo isso está na cartilha, e tudo isso está no manual, que é a palavra de Deus. É assim ou não é? A Bíblia é um manual de conduta humana. O que você está vivendo, o que você está passando hoje? Qual é o problema que você está atravessando? Qual é a tua diversidade hoje, pastor? O que eu estou passando é impossível. Mas eu digo para você, tem solução. Não perca a oportunidade. Investiga, examina a tua palavra, a tua Bíblia, e você vai ver a solução dela. Não precisa buscar em outras instâncias. Não precisa estar batendo em casa. Você tem um manual na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o centro do ensinamento de Jesus era a fé, irmão. Eu acabei de falar, sem fé não tem. Por que ele fazia isso? Porque a fé opera milagre, irmão. Quem já viu milagre aqui, irmão? Quem já passou por algum milagre? Quem tem experiência de milagre aqui? Porque você usou a fé. Então, era o centro do estudo de Jesus. Porque ele ensinava a fé, porque a fé opera milagre. A fé promove santificação. O que é ser santo? É ser separado. Eu não preciso falar muito. Se a palavra santo quer dizer separado, eu não tenho parte com esse mundo. As práticas desse mundo não nos interessam. Mas pastor, é moda agora falar assim. Pastor, agora é moda usar essa roupa. Não é do nosso tipo imitar o mundo. Se nós pregamos aqui a diferença, como é que eu vou imitar o mundo? Amém, querido? Ah, que faz a diferença? Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer a diferença. Eu vou entrar no padrão de Jesus Cristo. Ah, mas aí você vai ser um quadrado, é melhor ser quadrado no céu do que entrar na moda do inferno. Amém? Deixa o mundo te chacoalhar. O importante é agradar a Deus. Não se importa em agradar o homem, agrade a Deus. Porque o homem não vai te dar uma recompensa nenhuma. Nem tampouco vai te elogiar, mas a recompensa vem lá de Deus. Não, a palavra de Deus é maravilhosa. Sobra ali, às vezes a gente sobra porque quer. Às vezes passa por situações, ai Deus fica. Mas eu deixei a Bíblia lá, o que está acontecendo?
Não deixa a tua Bíblia como enfeite na sua estante, faz uso dela. Usa ela como ferramenta de trabalho, como arma de guerra. Está na batalha, está passando por tentação. Jesus foi tentado. O que ele fez para poder vencer a tentação? Eu vou fazer o mesmo. Por que ele se deixou levar 40 dias no deserto para ser tentado? Eu vou deixar, isso que é para deixar escrito, para quem estiver passando por esse tipo de problema, vai usar os mesmos métodos que eu usei. Vai usar o quê? A palavra. Ele venceu como? Com a palavra. Resumindo, ele simplesmente deixou que o evangelho puro, santo e genuíno é um evangelho de renúncia. Coloque na tua mente, cristão, renúncia. Eu estou na igreja, renúncia. É assim que eu ando todo dia. Eu estou na igreja, eu estou crente, então é renúncia. Eu vou renunciar ao que meus olhos querem ver. Eu vou renunciar ao que a minha boca quer falar de mal dos outros. Eu vou renunciar ao que meus ouvidos querem ouvir piada. Aquele que está ouvindo que ouvir piada, que ouvir coisa do mundo, não, renúncia. Eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha boca quer falar dos outros, quer falar mal dos outros. Não, eu vou renunciar. Eu quero praticar isso aqui, não. Isso aqui vai ferir a ética moral espiritual que Jesus comprou em mim. Não. Renúncia. Amém, querido? Coloca totalmente boa, bota isso na cara do teu coração, já acorda assim, renunciando a tua vontade do teu querido. Minha vontade hoje é tomar uma cervejinha, tá calor? Não. Eu vou tomar água gelada. É melhor ir comer com Deus. É mais saudável. Hoje eu estou com vontade de fofocar. Eu vou lá pro Zap falar mal daquele irmão que pregou mal, aquela irmã que cantou mal, aquela dizia que ficou. Não. Eu vou estar falando com Deus, não. Eu vou falar do amor de Deus. Glória. Ser humano é inteligente, sabe o sentido da palavra renúncia. Então já sei o que eu tenho que fazer. Renunciar. Então a fé promove santificação, a fé revela qualidades e dons de talento. Vocês viram aqui a jovem cantando? Que dom de talento? Tu vai apanhar. Toda vez que ela louva, minha vontade de ficar flutuando na igreja, mas a gente tem que ter ética. Porque é unção. A unção faz a diferença. Quando a pastora prega, que unção. Quando o pastor prega, que unção. Todo mundo que vem aqui frente fala algo da palavra de Deus com unção. Com sabedoria, a unção faz a diferença. Então busca então a fé, ela traz unção. Louvado seja o nome do Senhor. A fé garante salvação. Esse é o prêmio. Esse é o grande prêmio. Todo mundo está aqui com o intento de salvação, né, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, vamos aqui agora rapidamente. Vou descortinar rapidamente aqui para a gente terminar. Vamos agora. Eu falei da hermenêutica, né? A Bíblia, ela está falando para um conjunto de pessoas, para um tempo determinado. Imagina agora você no tempo de Jesus. Imagina você ali no seio do povo de Israel, sendo israelita, quando se fala de judaísmo, está falando-se da religião oficial do povo de Israel, né? Quando você fala que judeu está falando do judaísmo, judaísmo nada mais é que a religião oficial do povo de Israel, como é a nossa religião. Tem o católico e tem o evangélico, que somos nós. Além do cristão evangélico e cristão católico. Lá eles. Então a Bíblia, ela foi escrita para esse tipo de povo, usando todos os seus costumes e suas tradições. Presta atenção, por isso que a exegese hermenêutica, ela trabalha em cima disso. Porque a Bíblia foi escrita para um grupo de pessoas seletas, para um povo especial. Então a Bíblia, ao longo dos anos, ela sofreu a transliteração. O que é a transliteração? É a mudança de um idioma para o outro. Outrora a Bíblia foi escrita em quê? Hebraico, grego, olha, até a criança sabe. A Bíblia ela foi escrita em aramaico, em grego e hebraico. Essa foi, então ela passou pela uma transliteração. O que é uma transliteração? É a mudança de um idioma para o outro. E o idioma judaico e o grego e aramaico é totalmente do idioma português. Quando ela foi transcrita em português, ela passou por várias mudanças. E com isso,
é que traz a confusão. Que é isso, pastor? Porque o alfabeto judaico, grego e aramaico não é que nem o nosso português. Nós escrevemos e falamos aquilo que a gente fala, né? Você não escreve? Palavra. Ele é totalmente diferente, todo mundo sabe. Então, naquela época, o idioma oficial era o grego. Era o idioma que mais falava na época, era oficial era o grego. Todos falavam grego naquela época. E hoje, qual é o idioma oficial? Qual é o idioma mais falado no mundo aqui hoje em dia? Inglês. Inglês? Era assim naquela época. Hoje o inglês, quem fala inglês pode ir em qualquer lugar do mundo que é bem recebido. Chegar lá com o nosso português, você vai ficar. Mas quem sabe o inglês se destaca no local de trabalho em qualquer lugar. Então foi assim, então a Bíblia passou por uma transliteração. E quando foi chegar o português, irmão, virou uma situação que se a gente for colocar aqui ao pé da letra, a gente vai ficar abismado. Eu falei, meu Deus do céu. É onde acontece muitas vezes a confusão. Por isso que tem muita falsas igrejas, porque não soube interpretar a exegese de Deus. Que é como o texto lá que fez uma confusão ensinando o povo. Então, hoje, é de conhecimento que a Bíblia tem no seu bolso quantos livros, irmão? Quantos livros tem a Bíblia? Olha aí, tem que estar uma 66 livros, assim, inspirado por Deus, como eu acabei de falar aqui. Inspirado por Deus, dado aos homens. Sendo que no ano de 1200 depois de Cristo, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, para que pudesse entender melhor por quê. O judaísmo, eles não têm, eles escrevem da direita para a esquerda, e eles escrevem direto, não tem pontuação que nem a nossa, ponto, vírgula, não tem, eles escrevem, e o grego também. Aí é onde que veio para o português, e quem fez a interpretação, mas como é que a gente vai botar isso aqui na Bíblia, se na Bíblia judaica, na língua dos judeus está dessa forma, e no português não tem como a gente, como é que a gente faz? Aí bota qualquer coisa, irmão. Aí bota qualquer coisa, foi assim. Então, sendo que no Antigo Testamento foi escrito, como eu falei, aramaico e no hebraico, com 39 livros, né? O Antigo Testamento ele foi escrito só em aramaico e hebraico. Depois do Novo Testamento, né? O Antigo tem 39 livros, já o Novo Testamento foi escrito em grego, com 27 livros. Amém? Lembrando que na hermenêutica, na exegese, descobrimos que no Evangelho, o que é Evangelho sinótico, irmão? Quando alguém perguntar para vocês o que é Evangelho sinótico? Hein? Evangelho sinótico quer dizer Evangelho semelhante. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você fala em evangelho, está se falando nesses 4 livros. Amém? Sendo que João não tem semelhança. Só quem tem semelhante, que é semelhante. O que está escrito em Mateus tem algumas passagens em Lucas e Marcos. Agora João não. O livro de João, ele não é semelhante aos 3 livros. Amém? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Se alguém falar, qual é o livro de sinótico? Sinótico quer dizer semelhante? Você já sabe que é só Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, porque ele foi interpretado. Então, como eu acabei de falar para a igreja aqui agora, o livro de Marcos, ou melhor, o livro de Mateus foi escrito para um propósito. Olha só, o que é a exegese bíblica da escritura? O livro, quando você lia o livro de Mateus, ele foi escrito para o judeu, amém? Foi escrito para o judeu apresentando Jesus como o Messias prometido. Como eu falei, a Bíblia foi escrita para os judeus, foi escrita para esse povo. Então, quando Mateus interpretou o livro do Evangelho de Cristo, ele estava escrevendo para esse povo severo, para o povo judeu, anunciando Jesus Cristo como Messias. Eles estavam aguardando e aguardam até hoje. Já o livro de Marcos que é o mais antigo. É o livro de Marcos, é o livro mais antigo. Ele
escrito para os romanos. Quem é que naquela época tinha dominado toda a Europa e a Ásia? Eram os romanos, né? Então Marcos estava escrevendo para esse tipo de povo, para os romanos. Com qual intenção? Anunciando aos romanos que Jesus era o Filho de Deus. Então, toda vez que você for ler esse evangelho, você já vai ver que ele está dando aqui uma interpretação e já sabe para onde vai te levar. Então, isso, o livro de Marcos foi escrito para os romanos, anunciando a Jesus como Filho de Deus. E o livro de Lucas foi escrito aos gregos. Olha aí, aos gregos, anunciando Jesus Cristo como Salvador do mundo. E João já foi escrito para a igreja, para os crentes da atualidade, para os cristãos daquela época, anunciando Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo. Então, lembrando sempre isso. Aqui, irmão, é que eu queria que o irmão prestasse atenção. Já que a Bíblia passou por tudo isso, ela também tem uma porção de figura de linguagem. Ela usa de paradoxo. Ela usa, irmão, de paradoxo. O que é paradoxo, pastor? Paradoxo são, olha aqui, paradoxo são duas expressões idiomáticas, segundo o nosso dicionário, são recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos aplicados no contexto específico. É aí onde acontece o querido. A Bíblia está cheia de paradoxos, ela está cheia desse tipo de escrita, e a gente às vezes pega um texto e não entende. Sabe por que o pastor falou ali agora? Que Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou, porque a Bíblia está cheia disso. Você lê um texto, ela está usando de paradoxo, está usando de um sentido figurado. Mas rapidamente, dá um exemplo de paradoxo aqui. A gente usa isso no dia a dia. Paradoxo, quando eu falar assim para alguém, pô, você é um amigo da onça. Todo mundo entende, né? Se eu for fazer uma fofoca para você, poxa, aquele vizinho aí é um amigo da onça. Todo mundo vai entender, não vai entender? A Bíblia está cheia de gente que sabe. Eles usavam esse tipo de expressão da época lá para poder se comunicar, porque eles saberiam entender. O povo ia entender porque estava usando a palavra do tempo deles, estava usando a tradição deles. A Bíblia está cheia desse tipo de comunicação, eles não sabem. Está cheio de situações. Então, o paradoxo, ela usa de paradoxo, ela usa de prosopopeia. Ele é um falar de prosopopeia. Até isso a Bíblia está cheia. Mas que negócio de prosopopeia, irmão? É uma figura de linguagem em que o orador ou o escritor empresta sentimentos humanos e palavras a seres inanimados, animais. E por aí, dá um exemplo, quando você fala, a Bíblia está cheia disso, as pedras clamariam. São, está dizendo olha aí, a pessoa for pedra, clamar, não vai entender que já a Bíblia está usando. O povo judeu, eles eram muito, aqui vamos dizer aqui a gente entende piadista. Né? Aqui a gente aqueles caras que contam piada. Eles, na cultura deles, eles não usam piada, eles usam esse tipo de expressão para se comunicar. E para a gente aqui é piada, para eles é normal. Olha só, e quando a gente lê a Bíblia, e não entende isso aqui. E mal sabe que para a gente é uma piada, mas para eles é uma palavra séria. Não é muito extenso, né? Para terminar. Olha só como é que é. Como a Bíblia está cheia disso, temos muitas das vezes jargão de pregador. E não está na Bíblia, irmão. Se eu vou dizer alguma coisa, eu não vou entrar mais no mérito da questão, porque é muito bom. Jargão de pregador. E você pensa que está na Bíblia, não está na Bíblia. Uma delas, o cair do homem, mas é o levantar de Deus. Não está na Bíblia, jargão de pregador. E muito pregador. Onde é que está na Bíblia? Procura. Não está na Bíblia. É o que eu falei. Era um paradoxo, eram idiomas que eles usavam. Aí, como o homem não conhece, não tem interpretação, ele inventa. Ele pegou um texto
e viu e comparou e botou isso aí e virou jargão de pregador. Eu caía do homem e eu levantava de Deus. Não está na Bíblia. Tem muita gente que prega isso e não está escrito na Bíblia. Outra, eu achei, o diabo veio para matar, não é o diabo que veio para matar. Olha aí. Outra, jargão de pregador. A Bíblia não fala que foi o diabo, o ladrão veio para matar e roubar. Aí, vamos botar o diabo. Tudo isso são vícios de pregador. Outro, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está na Bíblia. Já cansado com isso, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Porque pegou o texto isolado e ele inventou. Eu vou juntar isso daqui e vou dizer que está na Bíblia. Não está na Bíblia. Outra, não cai uma folha da árvore. Não está na Bíblia. Não é engraçado? Não cai, irmão, não cai, está na Bíblia. Fala assim, está na Bíblia, não cai uma folha. Não cai uma folha da árvore se não for na permissão de Deus. Não está na Bíblia, já falou tudo isso, tudo isso de figura de expressão idiomática, de um homem inventou, porque que eu falei? Que a Bíblia passou por uma transliteração, quando chegou no português, a gente bota o que quer. Aí aqueles grandes teólogos da época falaram, como é que a gente vai botar no português aqui? Se no hebraico não tem uma palavra semelhante. Bota qualquer coisa aí. Quem quiser que entenda do nosso jeito. É exagero, é aquele que se achou tal. Então por isso que a gente precisa ter essa base daí. Amém, querido? Então, noite de libertação. Libertação e de pastor, então agora eu já sei que ninguém vai me pegar desprevenido. Eu vou buscar estudar essas duas matérias, que é para mim estar inteirado, que é para mim não estar ouvindo a abobrinha e acreditando que aquilo é verdade. Isso é libertação, conhecimento básico. É muito extensa essa mensagem aqui, mas eu vou contar por aí, até aqui do Monte Severo, irmão. Amém. São expressões de pregador, que ele fala, faça por onde que eu te ajudarei. Eu vivi 40 anos com a minha mãe falando essa palavra, mãe, isso não está na Bíblia, mas ela fala, por onde eu te ajudarei. E assim vai. Quem tem promessa não morre, não está na Bíblia. Aí todo mundo acredita, olha, não tem promessa, viu? Deus falou que eu vou ser um negócio, então eu não vou morrer. Aí morre a pessoa, poxa, ele falou que está, olha aí. Não, querido, a verdade é que a gente quer dar um conselho, olha, dá um conselho, você tem promessa, todo mundo vai morrer. Aí a pessoa acredita, não, o pastor falou que eu tenho promessa e não vou morrer. Não está na Bíblia. Olha aqui que a Isaías vem contar fala. Ela foi lá, estudou, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não está na Bíblia. E aí, pastor Paulo se quiser, não faz isso, não. Essa aí eu não quero, eu fazer isso aí. Eu falei, Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro, não está na Bíblia. Jargão de pregador, eu quero até sem graça. Quando eu aprendi isso, falei, Jesus. Bem, vou ficar por aqui? Sim. Palma bem forte para Jesus.